Esse é o pão australiano low carb feito com farinha de amêndoa como base. Primeiro a gente vai misturar todos os ingredientes secos, então a farinha de amêndoa, as gomas e a farinha de linhaça, né? Então farinha de linhaça, goma xantana e psyllium. Vamos colocar o sal e o cacau em pó. O cacau em pó algumas vezes fica com algumas bolinhas, então eu prefiro sempre passar na peneira, que aí vai desfazer todas essas bolinhas. Mistura todos esses ingredientes secos e depois a gente vai para a próxima etapa, que é colocar os ingredientes úmidos. É interessante verificar se tem algumas bolinhas, alguns gruminhos de alguma farinha para a gente desfazer nesse processo. Agora é hora de colocar os ingredientes úmidos, então a gente vai colocar ovos inteiros, o azeite, ou poderia ser manteiga ou outra gordura da sua preferência, o mel ou açúcar, mas por ser um pão australiano é interessante a gente colocar o mel para dar esse sabor, e os carboidratos vão ser consumidos na fermentação, porque aqui a gente vai utilizar o levain, que a gente também coloca aqui junto com os ingredientes úmidos, e a água. Se você for fazer a fermentação com fermento biológico, coloca lá junto com os ingredientes secos. Agora é só misturar tudo até incorporar. Observa bem aqui essa consistência da massa, que é a consistência inicial, não a consistência final. Depois da fermentação ela vai mudar, mas é interessante que você coloque líquidos para ter uma consistência parecida com essa na sua casa. Agora eu virei a massa para um pote de vidro com tampa, para poder ficar tampado durante a fermentação e também para a gente conseguir visualizar quando tiver fermentado, quando tiver aumentado de volume. Você pode colocar também um plástico filme em cima do seu bolo. A temperatura inicial dessa fermentação, como dá para ver aqui, foi 23 graus. Alguns ingredientes estavam na geladeira, então estava um pouco mais gelado. Essa temperatura vai variar principalmente de acordo com a temperatura ambiente. Então é interessante saber que mesmo que a temperatura inicial pode estar um pouco menor, se o seu ambiente estiver com a temperatura muito alta, essa massa vai fermentar a uma temperatura mais alta também. Aqui você pode ver como que está a massa antes da fermentação. O pão australiano fermentou por 4 horas e 40. Aqui dá para ver que estava a 28 graus no finalzinho da fermentação. E como eu estava com um outro pão no forno e ele já estava pronto para ser modelado, dá para ver que estava com bastante bolha, tinha aumentado de volume. Então eu resolvi colocar na geladeira para esperar o tempo da hora que eu pudesse realmente colocar para assar. Aqui foi depois de 50 minutos na geladeira. A minha intenção era só diminuir realmente a velocidade da fermentação para não acabar passando. Então ficou a 21 graus, que era uma temperatura que dava tranquilamente para modelar também. Primeiro passo, antes da gente começar a modelar a massa, é tirar todo o ar que tem na massa. Aqui eu tiro com a espátula mesmo dentro do bowl, mas se for uma grande quantidade de massa, pode ser interessante fazer na batedeira, ou se preferir, colocar a massa no tapetinho de silicone e tirar o ar com a mão. Para modelar os pães é bom estar com a mão umedecida, então eu gosto de botar um potinho de água do lado da massa e aí vou modelando de acordo com o que eu quero fazer. Vou fazer algumas modelagens diferentes, então vou fazer primeiro um pão um pouco maior e depois vou fazer 2 menores. Na modelagem a gente vai colocando as pontas para baixo e sempre umedecendo a mão e alisando a massa. Quanto mais lisa a massa ficar, menor é o risco de ter uma abertura no forno sem ser o local onde a gente fez o corte. Aqui eu tô assando o pão numa forma antiaderente. Se você for assar em uma forma que não é antiaderente, é interessante utilizar o papel Dover para não grudar. Eu umedeço a mão também e dou uma arrumadinha no pão, nas bordas principalmente, que pode ter alguma alteração na hora que eu faço essa passagem. Essa modelagem é de um pão agora mais redondinho, que poderia ser utilizado, por exemplo, como um pão de hambúrguer.
final da massa, eu também vou fazer um pão redondinho. O que vai diferenciar, o que vai mudar, é o que eu vou colocar por cima. Aqui você percebe que eu não peso nenhuma das massas, porque eu estou fazendo aqui para demonstrar. Mas se você faz para vender, ou mesmo se você faz na sua casa e quer padronizar, você pode ir pesando cada uma das massas. Na parte de cima desse pão eu vou colocar gergelim. Peguei o pão umedecido, coloquei no gergelim e depois tirei. Você pode também só jogar o gergelim por cima, porque aqui nessa hora fica um pouquinho difícil de você tirar a massa. Por cima dos outros 2 pães, eu polvilhei um pouco de farinha. Isso é só estético, não é necessário, não é obrigatório fazer. Você pode simplesmente colocar para assar da maneira que tá. Eu polvilhei em um deles fibra de bambu e no outro um fubá, uma farinha de milho bem fininha. Mas para quem tem uma restrição muito alta em carboidrato, é interessante não utilizar. Poderia utilizar uma farinha de grão de bico, por exemplo, que daria essa cor muito parecida com a farinha de milho e deixaria com um aspecto mais parecido com o pão australiano. Nesse pão maior eu fiz um corte com uma lâmina fininha. É interessante utilizar um bisturi que é ainda mais fino, vai ser um corte ainda mais preciso. Mas o corte também é opcional, você pode deixar o pão abrir somente em algum lugar que ele esteja mais frágil e ele vai abrir no forno. Eu coloquei para assar no forno pré-aquecido por volta de 180 graus. E o tempo vai variar de forno para forno, em geral vai ser entre 20 e 40 minutos. Quando saiu do forno, eu coloquei o termômetro e a temperatura interna estava 96 graus. É interessante para confirmar que o pão está assado completamente por dentro, está acima de 95 graus. Com o tempo e fazendo o pão mais de uma vez, você não precisa ficar todas as vezes medindo a temperatura. Você pode simplesmente usar o tempo de referência que você já usou para os pães anteriores. Mas as primeiras vezes é interessante medir a temperatura para garantir. Para deixar esfriar os pães, a gente tira da forma, da assadeira onde ele está e coloca numa grade, porque assim o vapor que está lá dentro ainda, que vai sair enquanto o pão ainda está quente, vai conseguir sair de todos os lados e não vai acabar ficando úmido em algum lugar. Isso atrapalharia tanto a textura do pão quanto a validade. Depois de esfriar, eu cortei aqui as 3 versões do pão e você consegue ver como é que ele fica bem macio e bem airado por dentro.